Ora, vamos lá, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre folha de anamnese, o questionário. Portanto, vai ser uma aula na continuação daquilo que falámos na anterior. E é importante nós recolhermos toda a informação necessária para que a gente possa delinear um plano que vá de encontro às necessidades da pessoa, ao contexto em que a pessoa se insere e às suas preferências, não é? Não adianta a gente ter um plano perfeito e quem está do outro lado e recebe o plano olha para aquilo e percebe que não consegue fazer ou que não se adequa ao dia-a-dia que tem. Então é importante que a gente logo desde o início faça aqui que tenha uma seleção daquilo que vai fazer realmente sentido na planificação da pessoa. Então, o plano de Arzila já vai com uma folha de anamnese lá? Sim, vai, sim. Então, é mais ou menos isto resumido que está aqui e eu acrescentei aqui algumas coisas. Portanto, uma das coisas importantes é saber o historial médico. Percebemos se há alguma doença, alguma alergia, alguma limitação em termos de lesões. Portanto, isso aplica-se tanto à parte alimentar como à parte de treino. Não é? Depois, o contexto. Percebemos qual é a atividade profissional da pessoa. Por aqui. Atividade profissional. Horários. As preferências achamos. Para nós percebermos em que contexto é que a pessoa se insere. Se é um trabalhador por turnos, se é alguém que trabalha num escritório, está sentado todo o dia, se é alguém que tem 5 ou 6 filhos e não consegue de todo treinar mais do que 3 vezes na semana, em que a alimentação que faz tem que ser ou está um bocadinho limitada por aquilo que os seus filhos acabam por consumir. Portanto, há inúmeros contextos que nós precisamos ter em conta para que o plano se possa aproximar o máximo possível àquilo que seja fácil para a pessoa executar. Depois, preferências alimentares. Desculpem a minha letra. Preferências alimentares, alimentos que gostam, alimentos que não gostam. E podem ser incluídas aqui as alergias também. Depois, objetivos. A longo, médio prazo. Okay? Percebemos qual é o grande motivo pelo qual a pessoa vos procura, para que o plano seja feito de acordo com esse objetivo. Embora às vezes o objetivo possa não ser realista para as pessoas. Então tem que haver algo que é a gestão de expectativas. Depois de recolhida toda a informação e percebemos qual é a ideia da pessoa, o que é que ela pretende, há que haver uma gestão de expectativas de acordo com o que é ou não é possível. Há pessoas que é muito comum terem um percentual de gordura alto, e acontece até mais nos homens, e, no entanto, eles querem crescer. E para explicar àquelas pessoas que elas não são grandes, apesar de se acharem grandes, que aquilo que têm ali é maioritariamente água e gordura. Não é? Explicar que nesse percentual de gordura tão alto há uma inflamação sistémica, há um maior aumento de gordura visceral, que causa maior inflamação, há maior resistência à insulina. Portanto, todos esses fatores que nós vamos estudar nas próximas aulas, temos que saber explicar ao cliente que está connosco que não será o melhor caminho e que temos que eventualmente dar alguns passos atrás. Reduzir o percentual de gordura primeiro e depois sim focarmos no aumento de massa muscular. Então tudo isso é muito importante, ok? Porque senão é bom esclarecer logo desde o início aquilo que está a ser feito e porque é que está a ser feito, para que a comunicação possa fluir. E malta, isso é das coisas mais difíceis do acompanhamento com algumas pessoas.
a comunicação nem sempre flui, nem sempre a nossa mensagem chega ao outro lado e vice-versa, também acontece. A mensagem deles não chega com claridade ou com clareza a nós, ou por idiomas diferentes, ou por formas de falar diferentes. Então, há várias situações em que é preciso deixar logo esclarecidas desde o início para não haver confusão, ok? E escutarmos o nosso cliente, mesmo nos updates, se houver várias vezes a mesma queixa, temos que estar atentos a isso. E eu já ignorei durante muito tempo porque pensei que por ter explicado de início aquilo que se estava a fazer, tinha ficado claro para a pessoa. Não é? Então a gente vem um update, estou-me a sentir muito magro, vem o segundo, não, estou a perder muito peso, e quer dizer, essas coisas têm que ser abordadas, esclarecidas, explicar. Este é o plano, isto é o que é melhor para ti, mas se tu não te sentes bem com isto, vamos fazer à tua maneira. Agora, não podes vir a cobrar resultados que eu não te posso entregar. Portanto, esta comunicação tem que ser feita desta forma, como se estivéssemos a falar, por vezes, com bebés, malta, com palavras fáceis, comunicação fácil, direta, assertiva. E isso é extremamente importante quando estamos num tipo de serviço destes que mexe com emoção, mexe com o dia-a-dia das pessoas, mexe com aquilo com que elas comem, com estados de fadiga, com conceitos que têm de si mesmas, com a imagem. Pronto, tudo isso mexe aqui com muitas coisas e é preciso ter muita cautela quando nós estamos a comunicar com alguém e a tentar que essa pessoa faça ou se mantenha em determinado programa, ok? Tendo toda a informação, na folha de anamnese vão mais dados, mas isto seria o mais importante. Falta aqui só colocar perímetros. Que isso tem uma folha, lembram-se do Planazilla, tem lá uma folha específica só para as pessoas colocarem as medidas todas e poderem utilizar isso depois como comparação, como demonstração à pessoa que, por vezes, embora o peso não esteja a mudar, está a haver medidas nos perímetros, então isso serve também como uma justificação da nossa parte, para que possa haver entendimento do outro lado e também para nós percebermos que alterações é que a gente tem que fazer se tivermos que as fazer. E depois, por fim, fotos. E é importante sermos assertivos com a forma como são feitas as fotos. Essas fotos de tirar ao espelho ou tirar às costas através do espelho, não. Temos que ser perentórios logo desde o início com o tipo de foto que queremos, não é? Que são fotos em posição anatómica de referência, de frente e de costas. E eu gosto, para homens, de fazer também a pose duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costas. E podem acrescentar também aqui a foto de lado, tanto para homem como para mulheres. Ok? Para mulheres que tenham já um intuito de se aproximarem da competição ou que tenham como base ou como referência atletas de biquíni, pois eu tenho muitas moças a fazerem as poses de biquíni sem serem atletas, ok? De frente e de costas. E estas fotos têm que ser feitas. Imaginem que isto é o foco de luz, é o tripé. Tem que ser a meio, né? Tem que apanhar isto. Não é de cima para baixo, nem é de baixo para cima. Se possível, numa parede branca, ok? E a apanhar desde a cabeça até aos pés. Okay? Eu vou-vos deixar depois aqui alguns exemplos em baixo. Eu acho que eu posso colocar aqui algumas coisas para vocês descarregarem, se não estou em erro. Então eu vou-vos dar alguns exemplos que vocês podem utilizar para dizer ao vosso cliente, olha, fazem assim, mas não com as minhas, que eu, apesar de pedir autorização aos meus clientes para colocar isso aqui, é chato se eles começam a circular aí pelos vossos clientes todos. Então, sempre com o tripé, colocam um temporizador e fazem as fotos, ok? Sempre com boa luz. Luz do sol a bater de frente, ok? Sem grandes sombras ou um anel luminoso, como eu tenho aqui, sempre a bater de frente, ok? É importante, especialmente em atletas, se vocês mudam a iluminação, parecem físicos completamente distintos. Fica difícil avaliar. Então temos que emular as condições
o mais próximo possível em todos os updates, ok? Sempre com tudo igual. A iluminação, a altura do dia em que é feito, que pode ser, já não tenho mais espaço, pode ser em jejum, que é como eu faço com todos os meus atletas, ou pós-treino. Pode fazer pós-treino, eu acabo por pedir em alturas que estão, por exemplo, numa fase de corte e quero ver se está a haver congestão muscular ou não, ou se estão demasiado depletados, e se estiverem demasiado depletados eu não vou conseguir ver um pump expressivo ou uma congestão expressiva, e isso são dados que eu posso recolher para a toma de decisões. Tendo estas fotos bem retiradas, tendo as medidas, os perímetros, e tendo toda a informação, eu estou agora apto a criar um plano que se adeque ao objetivo, às preferências, aos horários da pessoa que está à nossa frente. Okay? Isso é meio caminho andado para que o plano resulte. E é sobre isso que vamos falar na próxima aula, sobre a hierarquia de importância quando se trata da realização de um plano. Até à próxima aula.